Bom dia, ouvintes da Futura. Hoje, dia 10 de junho de 2021. Está começando mais uma edição do programa Sala VIP, numa edição mais do que especial, porque eu tenho o prazer de receber hoje na nossa sala aqui o prefeito de Itajubá, o Christian Gonçalves, também o vice-prefeito e secretário de Saúde, Dr. Nilo Baracho, para um bate-papo esclarecedor numa semana que foi muito confusa para a população, uma semana até um certo ponto bastante tensa, e imagino que para eles tenha sido mais tensa ainda do que para nós como população, né? Porque a gente recebe as informações e às vezes tenta digerir, e como às vezes as informações são conflitantes, causa-se muita confusão na cabeça, né? Imagino que toda a população esteja assim. E vocês, como representantes do Executivo, sofrem essa pressão de uma maneira muito forte, eu tenho certeza. Em primeiro lugar, eu quero agradecer muito a presença de cada um de vocês. Prefeito Christian, muito obrigado por estar disponibilizando seu tempo aqui no nosso Sala VIP. Bom dia, Paulo Renato. Bom dia, meu amigo, parceiro, irmão, Dr. Nilo. Bom dia a todos os ouvintes que nos acompanham aqui, em especial pelo Sala VIP, dentro da Rádio Futura. Para nós é um prazer e uma honra participar com você aqui nesse programa e poder, esclarecer e trazer notícia em primeira mão para toda a cidade de Itajubá. Perfeito. Bom dia, Nilo, secretário e vice-prefeito. É um prazer recebê-lo também aqui no Sala VIP. Bom dia, Paulo Renato. Bom dia, meu companheiro, meu parceiro, meu irmão de todas as horas, Christian, que eu tenho orgulho de ser vice-prefeito do Christian Gonçalves. É um grande prazer. Bom dia a todos que estão nos acompanhando, né, pela Rádio Futura, pela internet, né, pelo exatamente. Facebook. Tem os nossos internautas aí acompanhando pelo Facebook. Ótimo. Com as imagens aí. Muito obrigado pela companhia de vocês também. Sim. E é um grande prazer estar aqui, tá, no Sala VIP, né, pela primeira vez no seu programa, Paulo. Espero que seja a primeira de muitas visitas, viu? Com certeza. Essa sala é para receber os amigos, somente. Estamos à disposição. Certo. Eu quero agradecer também ao Duarte aí, que está dando todo o apoio técnico na nossa mesa de som. A Thalita, secretária de comunicação, que acabou de chegar por aqui. Bom dia, Thalita. Muito bem, hoje, como eu já falei, dia 10 de junho de 2021, eu tenho certeza que nós teríamos um programa até um pouco mais tenso se não fossem as notícias que a gente recebeu na tarde de ontem. E eu vou começar o programa desta quinta-feira exatamente com isso. Essa semana foi uma semana de muita tensão, de muita dificuldade para vocês. Exatamente. Né? Para todos muita nós, pressão. Para a cidade de Itajubá, de maneira geral, né, tudo que tem acontecido na pandemia, Paulo Renato, não está sendo fácil. Decisões muito difíceis, às vezes decisões que nem dependem de nós, decisões que vêm tomadas lá de cima, né, principalmente por parte do governo estadual, do governo do estado de Minas Gerais, por causa do programa Minas Consciente, e que foi o que aconteceu agora, né, nessa quinta-feira, feriado de Corpus Christi. O que complicou um pouquinho, né? Porque a decisão tomada na quinta-feira, feriado, prolongado, as pessoas ficavam meio sem rumo, né? Na verdade, aconteceu, a gente fala que foi uma mudança de regra no meio do jogo, né? Exato. Porque nós tínhamos as ondas do programa Minas Consciente, que é a onda verde, amarela, vermelha e a onda roxa. E na quinta-feira, essa onda vermelha teve um agravamento, restringindo alguns estabelecimentos aqui na cidade de Itajubá e em toda Minas Gerais, que participavam do programa Minas Consciente. Entre eles academias, salões de beleza, barbearia e também clubes e bares e restaurantes até às 19 horas. Então isso foi uma notícia que deu um banho de água fria para todos nós aqui. A gente sabe que a questão da pandemia também não está fácil. Os números têm aumentado, os leitos, tanto no hospital de clínicas, tanto quanto na Santa Casa, também têm aumentado, o percentual continua cheio. E aí não é só por Itajubá, eu falo que Itajubá está até, de certa forma, estável, mas também nós temos hospitais regionais que atendem a micro-região e a macro. Mas a questão principal é que teve essa alteração na onda vermelha, no feriado, nós não conseguimos contato com ninguém em Belo Horizonte, na capital mineira. Reunimos na sexta-feira com toda a nossa equipe, corpo técnico, corpo jurídico, para poder discutir. Pensamos na possibilidade de deixar o programa Minas Consciente, então é importante que a cidade saiba, né, de tudo que passou ali naquela discussão, naquela mesa, do que poderia ser feito,
para a gente tentar, né, de uma certa forma, adequar a melhor situação para a cidade de Itajubá, olhando todas as áreas. E aí a gente viu que nós tínhamos, estando no Minas Consciente, a obrigatoriedade de seguir a onda vermelha mais restritiva, diferentemente do que algumas pessoas espalharam por aí. Então, isso foi consultado jurídico, teve toda uma análise, uma pesquisa em cima disso. E culminou nessas questões que aconteceram na cidade a partir do domingo, né? Já que ela já pedia para o domingo. E aí ontem, para alegria, né? Depois de um trabalho intenso, e aí não dá para falar se o trabalho é desse ou daquele, mas foi uma união da cidade de Itajubá, das lideranças políticas, das cidades de Minas Gerais, que também não concordavam com esse enrijecimento, né, nessas normas mais restritivas da onda vermelha. O secretário fez um pronunciamento na Assembleia Legislativa ontem, dizendo que eles estariam reunidos hoje, como eles estão reunidos hoje, o comitê se reuniu. A reunião está acontecendo A reunião nesse está momento. acontecendo. Aí eu acho que essa fala vai ser muito importante, que o doutor Nilo tem um contato muito grande, ele tem conhecimento do que está acontecendo. Nós estamos aguardando a qualquer momento essas novas normas que a gente vai seguir. Mas a gente já tem, né, uma prévia de que isso tudo aí parece que vai ser derrubado e a gente vai ter o funcionamento da cidade dentro do novo normal, né, permitindo academias, bares, restaurantes. Aí a gente entende também que provavelmente eles vão liberar clubes, ampliar o horário de atendimento para bares e restaurantes, tendo em vista o Dia dos Namorados. Então, eu acho que vão vir boas notícias aí. E a gente acha, porque até que tenha realmente uma posição efetiva do comitê, a gente não pode sair aí divulgando com achismos. Então, por isso que eu falo, enquanto poder público, a gente espera uma posição concreta. A hora que for oficializada essa posição concreta, de quando que vai começar, o que realmente vai valer, aí a gente divulga. Isso pode acontecer a qualquer momento. A qualquer momento, se vocês... a qualquer momento. Nós estamos aqui com o telefone atento, esperando essa então, mensagem. Vai ser um bate-papo aqui que, de repente, pode ter um furo de reportagem. Aliás, esse bate-papo já é um furo de reportagem porque as notícias foram realmente boas. Eu agradeço, inclusive, a sua sinceridade, prefeito, no sentido até de expor que vocês vislumbraram a possibilidade de sair do Minas Consciente. Isso subentende-se que vocês também não concordavam com essas mudanças específicas e seletivas dentro dessa regra do Minas Consciente, dessa onda vermelha. Isso né? a gente deixou claro a todo momento, viu, foram, Paulo Renato? que Inclusive com os próprios setores. segmentos, né? O Christian falou muito bem, e nesses dias extremamente intensos, a partir da quinta-feira, a gente reuniu não só com a nossa equipe, né, Christian, mas também com todos os segmentos envolvidos, cada um numa certa hora, num dia, de forma ordeira, ouvimos, propusemos, mostramos o que a gente estava fazendo. Nós fizemos um intenso movimento dentro do prestígio, né, que o nosso prefeito Christian goza em Belo Horizonte, no governo do estado, com nossos deputados, a gente também dentro do COSEMES, que eu sou o secretário-geral, nós fizemos um intenso movimento político, ofícios, ligações, o tempo todo, para que a gente pudesse, junto com outros municípios de Minas, como o Christian falou, que se indignaram, e foram muitos, esse movimento culminou na fala na Assembleia ontem, por ocasião de uma reunião da CPI do Fura Filas. É importante deixar, ele não foi, o secretário, Dr. Fábio Baquerete, ele não foi para falar desse assunto, mas lá dentro ele se pronunciou que já tinham sido feitas duas, que são vários comitês. Tem o comitê de terça-feira, o comitê de quarta, tudo que é decidido é encaminhado para esse, que é o mais importante dos comitês, que é o Comitê Extraordinário de Enfrentamento à Covid. Então, nesse momento, eles estão lá e a decisão, de uma forma geral, é o que o Christian falou, né? Foi passado isso ontem, que vai ter essa flexibilização. Mas como isso vai ser, e principalmente a partir de quando, se vai ser ainda hoje, vai estar liberado, ou amanhã, é próximo, né? Que a intenção é que isso seja retirado do programa Minas Consciente, que é esse agravamento da onda vermelha, porque eles viram
né, que foi feito de uma forma que não iria funcionar da forma que foi feita. Principalmente porque ele era obrigatório para os municípios que estão no Minas Consciente, isso é óbvio. Se você adere a um programa, só faz sentido você ficar nele se você for cumprir, né? Você não vai. Então ele é obrigatório, né? O prefeito assume isso, atualizar todas as normativas que o comitê, isso é um contrato que a prefeitura tem com o Minas Consciente. Então, reitero, ao contrário do que falaram, é obrigatório sim para quem está no Minas Consciente. Mas não é obrigatório para quem não está. E isso é ruim, porque das 10 grandes cidades do sul de Minas, apenas 3 que estão e que têm que cumprir. As outras cidades grandes, não tendo que cumprir isso, não ia dar certo. Isso a gente mostrou através de ofícios, nossos pedidos, mostrando que seria um sacrifício de setores que já estão sangrando e muito durante a pandemia, e que isso ia ser um sacrifício em vão, que não ia melhorar tecnicamente a pandemia fazendo dessa forma. Até porque seria injusto, né? É injusto realmente algumas cidades seguirem, outras não seguirem, porque nós temos aí cidades polo, como Itajubá, por exemplo, que tem um centro de saúde de excelência, que é obrigado a receber pacientes de toda a região, ou seja, o número de leitos nosso fica de uma quantidade muito mais lotada, sendo que nem todos são pacientes de Itajubá. Eu acho que a porcentagem de pacientes que nós temos aqui é em torno de quê? 30%? No momento, hoje, a ocupação está em torno de 30%. Já foi maior, já chegou a 70%, ela oscila. Mas se a gente pegar e dividir os outros 70%, né? Acredito que talvez nós tenhamos aí 50% da micro-região e 50% da macro-região. Então, hoje, realmente, o nosso Hospital de Clínicas e a nossa Santa Casa estão atendendo pacientes aí de um raio de alcance bem grande aqui no sul de Minas. Christian, Nilo, Belo Horizonte, esse comitê, ele tem recebido informações setorizadas de cada... Porque eu acho muito complicado você tomar uma decisão generalizada num programa Minas Consciente. Minas Gerais é um estado muito grande e cada região tem as suas características. De repente... Sim. O que funciona para uma região não é o que vai surtir o mesmo efeito em outra região. E nesse caso específico, dessa mudança, desse apertamento, podemos dizer assim, da onda vermelha, que atingiu bares, restaurantes, academias, clubes, salões de beleza. Aí eu até coloco um ponto de vista. Eu não sou vinculado à academia, não sou vinculado a bar, restaurante, nada. Sou apenas um praticante de exercício. Eu acho que um exercício físico, ele só traz benefícios para a nossa saúde. O doutor Nilo Baracho sabe disso com toda certeza, e o Christian também é um praticante de esportes. Não tenha dúvida. Isso aí, na verdade, vem a trazer um benefício até na proteção nossa contra a Covid, né? Porque você, praticando exercício, você está melhorando o seu sistema imune, e a partir do momento que você é proibido de praticar esse exercício, de repente está debilitando o seu sistema imunológico. E esses exercícios, às vezes, também são exercícios de reabilitação, no caso de academias. Pós-Covid, aí exige uma prática de reabilitação. Nem todas as pessoas têm dinheiro para poder pagar um personal trainer, nem todas as pessoas têm dinheiro para acessar uma clínica especializada. Sim. Então, o que elas vão utilizar? Elas vão utilizar, eu vou lá fazer minha musculação da maneira que o médico me orientou, fazer um exercício físico para que eu possa recuperar a minha condição física, né? E até me preparar também para receber o ataque do vírus de uma maneira mais protegida. Então, esses setores especificamente sendo restringidos, acabou trazendo um malefício para a saúde da população, né, Cristian? Esse foi o primeiro questionamento que nós fizemos, encaminhamos ao Minas Consciente. É importante que a população saiba, né, que esse programa Minas Consciente é centralizado na cidade de BH, a capital mineira. Nenhum município participa dessas reuniões, a gente é comunicado dessas reuniões. Mas a gente pode acessar, né, o comitê através de mensagens ou através de ligações a membros do comitê, externando os nossos pensamentos. Foi o que aconteceu logo na quinta-feira. A gente mandou o primeiro comunicado dizendo, mas peraí, baseado no quê que vocês estão restringindo academias, salões de beleza? Tanta academia, a gente vê que existe
uma importância da questão do cuidado da saúde, mas também um cuidado das próprias academias em manterem distanciamento, utilização de máscara, álcool gel, e a mesma coisa dentro dos salões de beleza, barbearia. O pessoal atende um cliente por vez, com hora marcada. Então a gente falou, poxa, e eu tenho certeza que não fomos só nós que fizemos isso. Todo o estado de Minas Gerais, as entidades classistas, nós conversamos com o sindicato de bares, hotéis e restaurantes aqui em Itajubá, que também acionou os seus contatos. A CDL manteve contato com a CDL estadual, a Associação Comercial. Todas as entidades, né, se uniram. Os deputados, a gente viu que saiu uma nota ontem do deputado Ulisses, falando que brigou, que batalhou, que pediu para que isso fosse revisto. Deputado Dalmo foi quem ajudou demais a gente aqui. Então eu falo que teve uma união de forças. E todo mundo entendeu da mesma forma. Realmente a gente não entende como é que o comitê, né, antes de publicar essa restrição da onda vermelha, entendeu isso de forma diferente. Mas eu falo que o importante é que o pessoal soube rever os seus pensamentos, rever os seus conceitos. E agora, né, dando essa notícia boa para nós aí, que a gente vai poder ter o retorno, ter a reabertura de todas essas áreas, se Deus quiser. E aí é muito importante, Paulo Renato, que a gente tem frisado, né, depois que acontece o tal do lockdown, na hora que tem a abertura, sai todo mundo para a rua, sem máscara, cumprimentando, pegando nas mãos, não utilizando o álcool gel, não mantendo o distanciamento. Então, pessoal, eu tenho frisado sempre, a pandemia ela é coletiva, porque afeta o mundo todo. Mas a propagação da doença, a propagação do coronavírus, ela é individual, depende de cada um de nós. Por isso que é muito importante que a gente faça a nossa parte, que a gente fique atento, esteja atento o tempo todo para essas medidas sanitárias. É a melhor forma, juntamente com a vacina, que a gente tem trabalhado aqui de maneira extraordinária na organização da vacinação da nossa população, da gente superar esses desafios e acabar com essa pandemia. Muito bem colocado, prefeito, porque a gente percebe realmente a atitude da população, nem sempre ela é, não diga a maioria, é uma minoria que ainda não respeita, mas essa minoria que ainda não respeita, ela afeta o todo. Afeta o todo e pode trazer um dano muito grande. Eu percebo, às vezes, quando eu estou fazendo uma caminhadinha, gosto de andar, às vezes, pelo BPS, e você vê algumas pessoas fazendo essa caminhada no meio do público, sem máscara. Eu faço sempre esse apelo aqui no rádio, porque é uma questão de empatia, uma questão de cuidado não só com si próprio, é com o outro. Exatamente. Paulo Renato, nós conversamos uma vez sobre isso, eu e o doutor Nilo, e a máscara ela incomoda às vezes. Sim, a gente está falando aqui, ela entra para a boca, então quando você está fazendo exercício físico, ela é ruim, ela é chata. E aí uma vez nós estávamos conversando, e a pessoa falou, seu Christian, você tem razão, ela incomoda. Mas vou falar para você o que é pior, porque eu passei por isso. É ser entubado. Exato, é ter dentro da nossa boca um tubo que desce até a goela para respirar, para receber oxigênio e a gente tentar restabelecer a vida. E aí um dado que é alarmante, o número das pessoas que vão a óbito depois de ser entubada é muito alto no Brasil e no mundo. Então é muito importante que a gente às vezes sofra um pouquinho com a utilização da máscara, passe o álcool gel na mão, lave as mãos, mantenha certo distanciamento. Isso é por respeito ao próximo. Exato, muito bem colocado. Cuidado é sempre fundamental. O Christian colocou muito bem aí. Quando as medidas são flexibilizadas, as pessoas saem como se fosse uma festa, né? Como aconteceu até no próprio final de semana, Christian, porque foi anunciado que as medidas restritivas maiores da onda vermelha aconteceria a partir de domingo. Muita gente aproveitou para sair e até abusar no sábado. Não é esse tipo de comportamento que a gente tem que esperar da nossa população. Pelo contrário, é questão de vida, são vidas e muitas vidas que estão sendo ceifadas do nosso meio. Eu tenho certeza que todo mundo já perdeu alguém próximo. E nós temos que. E a luta ainda vai durar um bom tempo. Enquanto nós não tivermos aí uma cura e uma porcentagem da população vacinada que
traga uma certa tranquilidade, nós temos que continuar tomando todos os cuidados, não há dúvida nenhuma disso aí. E você falou numa palavra aqui, sabe, Renato, que é seriedade. E seriedade é a forma com que a gente vem pautando as nossas ações no combate à pandemia. Então é muito importante que a população receba a informação de veículos oficiais, de pessoas sérias que estão trabalhando com política, não é para brincar, não é para fazer hora ou para fazer média com determinados grupos, para levar vantagem política lá na frente, quando for disputar uma eleição. Nós aqui trabalhamos de política da maneira correta, como ela deve ser, olhando nos olhos da população, e mesmo que as medidas sejam duras, mesmo que as medidas sejam restritivas, como essa do Minas Consciente, que foi imposta a nós aqui, a gente tem que seguir. Porque hoje, na condução de uma cidade, a gente tem que olhar pelo todo. E é dessa forma, com seriedade, com responsabilidade, que a nossa administração, eu, o Dr. Nilo, à frente da saúde, vem gerindo e vem buscando o desenvolvimento na cidade de Itajubá. Então a gente pede à população, né, estar sempre atenta à informação realmente oficial, nos canais da prefeitura, no site, no Facebook, no Instagram. Dessa forma, a gente poderia estar passando por isso de uma maneira melhor. Eu tenho certeza, né, que conforme a informação for chegando, como aqui, agora, através das rádios, de maneira consciente, de maneira correta, a população vai poder ser bem informada e a gente vai poder, cada dia que passa, ter, né, melhores números para a gente superar isso tudo e poder ter a nossa vida retomada da maneira normal, dentro do novo normal que a gente tem falado. Perfeito. Vale lembrar aí aos ouvintes que estão nos acompanhando que se você quiser mandar alguma pergunta, tiver alguma dúvida ainda, para passar essa pergunta via WhatsApp, fique mais fácil até de acessar o WhatsApp, que é o 99919-1069, tá certo? 99919-1069, porque manifestações que chegam pelo Facebook são muitas e uma vai se sobrepondo à outra. Eu não consigo, na prática, lê-las, né, Duarte? Então, se você tiver alguma pergunta aí, algum questionamento, por favor, mande no WhatsApp, 99919-1069. Quer falar alguma coisa, Duarte? Sim, a gente está aqui dando apoio técnico, não tem condição de atender o telefone, eu estou sem ninguém lá na frente, então direcionar tudo para o WhatsApp da Futura, 9919-1069, porque a gente está sem condições aqui, estou gerindo muita coisa. E a Rádio Futura está prestigiada porque a gente está escutando aqui o telefone, não para de tocar, então, né, Duarte? E a gente está sem condição. Então, utilize esse canal 9919-1069. Lembrando que, como o Christian e o Nilo já falaram, está acontecendo a reunião neste momento em Belo Horizonte sobre essa flexibilização das restrições que foram impostas à onda vermelha. Assim que nós tivermos essa informação, mesmo que o programa já tenha sido encerrado, eu vou pedir a gentileza para o Christian e para o Nilo para que eles passem essa informação para mim, que eu vou continuar aqui na rádio até 15h. Então, eu imagino que até dentro desse prazo já tenha alguma posição oficial, uma manifestação oficial desse comitê. E a gente vai estar divulgando para você em primeira mão aqui na Futura FM, se vocês puderem fazer essa gentileza para e repassar essa informação assim que a gente tiver, para a gente poder trazer para os nossos ouvintes. E é muito importante, sabe, Renato, que a gente falou, da informação chegar de maneira clara, de maneira correta, de maneira transparente, dentro dos canais oficiais. E aí eu falo, o Dr. Nilo tem um contato muito bom com integrantes do comitê e que ele pode trazer alguma informação. Ainda, né, a gente fala que tudo é suposição, por mais que o secretário já tenha dado a declaração, a gente só divulga depois que a coisa realmente estiver oficializada. É o que a gente tem feito desde o início da pandemia, no combate à pandemia. Ô, Paulo Renato, é muito importante, em cima disso que o Christian falou, ontem, assim que foi divulgado, né, aquele pronunciamento do secretário Fábio Baccheretti na Assembleia Legislativa, várias pessoas ligadas a esses segmentos, a gente entende, o pessoal está ansioso. Foram poucos dias, mas são dias de muita amargura, de muita incerteza para eles, né? E aí o que aconteceu? Todo mundo, e agora então, secretário, a gente já pode abrir, a gente tem que ser responsável, a vontade da gente, o Nilo que anda pelas ruas de Itajubá, o Christian, que anda pelas ruas de Itajubá, que joga nos campos de futebol de Itajubá,
amigos de todos, nós gostaríamos muito de falar. Pode abrir, claro, mas não, nós temos que pensar como gestores, como o Christian falou, no bem maior. Então, o certo é o certo. Ele pronunciou, deixou muito claro que a deliberação, o que seria deliberado, seria hoje após a reunião. Então, com dor no coração, mas nós respondemos a todos que deveria aguardar um pouco mais. Então eu posso abrir amanhã? Contrário de muitos que falou, pode abrir e tal. Não, ainda não é hora. Vamos aguardar essa deliberação. A gente acredita, inclusive, que tem chance dele falar, né, Christian? Que pode hoje. Porque muitos ficam assim, mas então só vai ser sábado ou domingo. Porque normalmente esse comitê ele delibera na quinta, né, já é de praxe. E o que foi deliberado entra em vigor no sábado e no domingo. Mas, pessoal, esse caso é diferente. Exige uma certa urgência, né? E também é como se eles estivessem tirando essa onda agravada, certo? É como se eles tivessem feito e viram que não deu resultado. Nós, aqui na ponta, nos municípios, informamos a eles que não está dando certo, que não vai dar certo. E é importante que eles tenham ouvidos para essas demandas de cada cidade. Exatamente, é importante isso, mas isso tem que ter representatividade, sabe, Paulo? É importante, isso chegou até lá da forma ordeira, da forma correta, ligações educadas, não é exigindo, não é fazendo arruaça, né? Ligações educadas da nossa parte e de outros gestores, ofícios bem embasados, ofícios respeitosos para as pessoas certas. Como o Christian falou, o deputado Dalmo teve uma importância muito grande, ele é o vice-líder do governo na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Então ele nos ajudou muito. Mandamos o ofício para ele na segunda. No dia 8 ele nos respondeu que poderia ter ia para o caminho bom, mas mesmo assim nós aguardamos ontem para estar divulgando essa resposta desse ofício. Então é assim que a gente trabalha e a gente vai continuar trabalhando, defendendo os interesses de Itajubá, mas com responsabilidade, sem alarmar, sem excitar mais ainda a população que já está, né, todos nós estamos, né, desorientados com essa pandemia, tristes com essa pandemia, mas não é a gente botando mais lenha na fogueira que a gente vai resolver, muito pelo contrário. Agora é a hora dos homens de técnica, bons de política de verdade e com bons contatos e prestígio em Belo Horizonte e Brasília. Perfeito. E a obrigação da imprensa é exatamente essa, não é promover o fla-flu, não é jogar alguém contra alguém, é esclarecer a intenção da futura, no caso de trazer representante do Legislativo e trazer agora o Executivo, exatamente esclarecer a população que teve muitas dúvidas, porque as informações foram jogadas nas redes sociais de maneiras contraditórias, e agora a gente está colocando isso aí em pratos limpos, aí, abrindo com toda a sinceridade, mostrando para a população a realidade dos fatos, né? Quero agradecer ao pessoal que está participando agora, sim, mandando as perguntas aí pelo WhatsApp, 9919-1069. Nós não podemos falar ainda, então, sobre o momento em que essa flexibilização vai acontecer, flexibilização das restrições maiores da onda vermelha, mas sobre o que vai acontecer nessa flexibilização, eu acho que já dá para ser dito, né? Porque o secretário, inclusive, já anunciou. O momento a gente não sabe, a gente vai estar divulgando para vocês aqui assim que tivermos a palavra oficial do comitê, mas podemos adiantar para a população o que vai ser mudado nessa restrição da onda vermelha? Dentro do que foi falado, né, pelo secretário e o contato que a gente tem dentro do comitê e até mesmo com a assessoria do governo de Minas Gerais, assessoria para a saúde, o que vai acontecer, o retorno, né, dessas atividades que estão impedidas, estão fechadas, então eles vão retornar com um protocolo bem forte de vigilância sanitária, né, com medição de temperatura na porta, o agendamento, isso é muito importante para salões, para academia, o agendamento, né, das pessoas e manter os limites de distância que já vinha sendo feita em Itajubá, né, distância entre os aparelhos, a higienização entre um uso e outro. Então, tudo isso deve vir uma recomendação ainda maior
Porém, Itajubá não tem dificuldade, porque a gente acompanha através da vigilância sanitária que as academias de Itajubá têm seguido de uma forma muito interessante, assim como os salões de beleza e barbearia também, né? Aquela restrição, o agendamento, é um agendamento de 45 minutos ou 1 hora para cada corte, com um intervalo entre um e outro, para que seja feita a devida asepsia do local, né, a desinfecção. Então, basicamente isso. Agora, uma novidade seria uma possível ampliação do horário de funcionamento de bares e restaurantes, principalmente aos finais de semana. Aí, a informação que a gente tem que seria 22 horas, né? Que hoje eles estão até às 19 horas. Mas como o Christian falou, gente, vamos aproveitar, né? Foram dias, né? Estão sendo dias difíceis para esses estabelecimentos, mas não só esses, todos os que estão abertos e que não sofreram nenhuma restrição dessa onda agravada, que a gente pegue como lição e que a gente passe a melhorar ainda mais o cumprimento das regras, porque nós acreditamos que tudo tem que estar funcionando, mas não está normal, não existe normalidade, Paulo Renato. Nós estamos aí com uma crescente de casos no sul de Minas, e Itajubá, que estava na estabilidade, ele está crescendo, aos poucos está aumentando esses casos. Então, podemos sim, a economia tem que andar junto com a saúde, porque senão a gente resolve o problema de saúde e gera um problema econômico e social. Esses, segundo os especialistas, são mais complicados e duram muito mais tempo do que um grande problema de saúde, né? São as consequências da pandemia. A pandemia tem estudos de Harvard e Oxford que mostram que os efeitos da pandemia são sentidos por pelo menos 10 anos. E aí a gente está falando, não é só efeito de saúde, né? Porque a saúde, na hora que a gente vacinar, atingir um nível, vocês vão ver que vai cair, né? Nós vamos controlar essa pandemia, vai se transformar numa endemia. Cada lugar vai ter a sua doença controlada de acordo com as suas medidas. E Itajubá, vocês podem ter certeza que será exemplar o controle para quando passarmos a uma endemia. Porém, os efeitos econômicos e sociais a gente vai sentir por muitos anos. Então a gente tem que pensar nisso e realmente cumprir as regras, né? Vamos funcionar todos, mas com cuidado. E aí, se Deus quiser, a gente não vai precisar passar por isso mais. Perfeito. Eu vou colocar algumas perguntas de ouvintes que estão chegando aqui pelo WhatsApp. Agradeço mais uma vez a participação de vocês que estão nos acompanhando pelo Facebook e mandando a mensagem no nosso WhatsApp aqui. O William Reis, ele diz o seguinte: nós que trabalhamos com futebol fomos prejudicados desde o início da pandemia. Gostaria de saber se a Prefeitura tem um plano ou algum programa para retomada e ajuste desses profissionais. E uma outra pergunta é essa, várias pessoas perguntaram, inclusive eu tenho essa dúvida, com relação aos clubes, porque os setores, por exemplo, que foram mais restringidos, aí, bares, restaurantes, academias, salões de belezas e clubes. No caso, por exemplo, o clube ele tem a academia, o clube ele tem o restaurante. Nessa volta boa pergunta, ao original, não vai ser exatamente igual, seria com mais rigor ainda. Eu acho que o rigor é necessário porque a gente precisa continuar tomando esses cuidados para evitar a proliferação do vírus. Mas o clube em si, por exemplo, eu frequento o Clube Itajubense. O clube tem o restaurante, tem a pista de caminhada, tem as quadras de tênis, de futebol, tem a academia. O clube ele retoma suas atividades? Só para você que frequenta lá, o presidente Roberto do clube... Aliás, um grande abraço, Roberto. Já me mandou uma mensagem ontem que é exatamente essa pergunta. Para mim também ele mandou. Então. Uma pessoa extraordinária, trabalho muito bem feito lá, Roberto. Nós conversamos ontem à noite, né, eu e o Dr. Nilo, a respeito. A gente, pelo entendimento nosso, já que vai se liberar academias, o restaurante, que lá dentro do clube, todos os clubes têm lanchonete, restaurante, academias, então a gente tem um entendimento de que provavelmente vai ser liberado o clube também. E aí a gente acredita nessa liberação, mas é o que a gente fala. Até porque vocês que terão autonomia de fiscalizar, então é importante que os clubes tenham essa tranquilidade de saber, a partir do momento que a flexibilização aconteceu de maneira oficial por via Belo Horizonte, porque eles ainda estão com essa dúvida, vamos poder abrir ou não?
É porque não está sendo mencionado, né? Exato, mas nós acreditamos, não é e por isso que é importante oficial. Não está sendo mencionado porque não tem nada oficial. Tá, e mesmo que venha um documento que seja generalizado, fala, vamos flexibilizar academias até tal hora, vamos flexibilizar restaurantes até tal hora. Se ele não colocar nessa flexibilização o nome clube, sim, o clube vai ser... Nós temos esse entendimento que sim, né? Através dessa conversa, Tá. O Christian me ligou é importante ontem, que vocês esclareçam isso para a população. Ele me ligou ontem, já era mais tarde da noite, né, Christian? A gente conversando, e nós chegamos a essa conclusão, né? Pelo clube ter atividades que serão liberadas, só que ele tem tudo no mesmo lugar. Não tem porquê, é lógico, com um protocolo rígido, como vinha sendo feito, a gente vai recomendar, né, mais ainda cuidado, mas a gente acredita que pode. Mas eu também acredito muito que isso será mencionado no relatório desse comitê, que é um comitê muito competente. Se, por um lado, fica, né, que uma pisada na bola, vamos dizer, do jeito que foi feito esse agravamento da onda vermelha, a gente acredita muito na capacidade técnica desse comitê e eu acho que ele vai contemplar todos os setores que foram restringidos e aí entra os clubes também. E com certeza vai servir de aprendizado até também para evitar que um futuro decreto cause realmente esses transtornos aí em alguns setores da nossa sociedade, né? Que tudo seja feito com muito bom senso. Tudo que a gente espera dos nossos governantes é exatamente bom senso, né? Vamos trabalhar com consciência, com tranquilidade e pensando sempre no bem comum, no bem da comunidade. Isso vale para todos os níveis de governo, né? Municipal, estadual e federal. A gente espera isso, a gente deseja isso. A população quer exatamente soluções possíveis para minimizar as consequências dessa pandemia e nisso a população também tem que fazer a sua parte, que é exatamente tomar os seus cuidados. E nisso que você colocou, né, Paulo Renato, tem amenizar as consequências, né, da pandemia, como o Dr. Nilo colocou aqui, ela pode trazer consequências até por mais aí de 10 anos. A nossa administração também tem pensado em modelos, né, de incentivo, de estímulo para aquelas pessoas que foram afetadas ou aqueles negócios que foram afetados na economia. Já respondendo a pergunta do William Reis, né? Então nós estamos trabalhando num pacote para que a gente possa, né, reativar de uma melhor maneira a economia na cidade, dando uma atenção especial àqueles setores que mais foram prejudicados durante a pandemia. Então isso já vem acontecendo dentro da nossa administração. Então em breve a gente vai ter aí, né, alguns pacotes divulgados de uma maneira de tentar ajudar. Tá, tem uma outra participação de ouvinte aqui. Ela, se puder colocar o nome na mensagem, fica mais fácil para a gente, né? Esse está sem identificação. Bom dia, Paulo Renato. Bom dia, bom trabalho aos convidados aí também. Quando se fala de contaminação, o ser humano é o transmissor. Quando se fala de cuidado, esquece que o ser humano, às vezes, age de maneira não correta. Fala-se em setores, esquecendo que o ser humano também tem que trabalhar e pagar seus impostos. Todos nós concordamos com isso. A fala da pessoa, ele não deixou o nome, né? Não deixou o nome. A fala é muito boa e é exatamente o que nós pensamos, a gente vem falando isso há bastante tempo. O que é essencial? Tudo. Tudo é essencial. Tudo que a partir do momento que você precisa levar o pão, né, para dentro de sua casa, aquele trabalho seu é essencial. Então a gente precisa ter essa visão e entender. Por isso que a gente tem falado, nós precisamos aprender a conviver com o coronavírus, que ele está aí, é invisível, e qual que é a forma da gente continuar trabalhando? Obedecendo, atendendo às medidas sanitárias, distanciamento, álcool gel, máscara, evitar o contato, evitar aglomerações. Dessa forma a gente vai poder ter, né, as nossas vidas continuadas dentro desse novo normal. E aí a gente entende que tudo é essencial. Então o ouvinte aí está perfeita a fala dele. E aí a gente fica assim, né? É triste quando a gente vê uma medida impositiva, como essa da onda vermelha, atendendo ou prejudicando apenas alguns setores. Eu acho que isso não ia mudar, não ia fazer diferença no combate à pandemia, e prejudicou demais esses setores que já estão prejudicados. Então a gente tem que pensar melhor na hora da tomada de decisão, que às vezes, por causa da vida, algumas medidas restritivas precisam acontecer. Mas a gente entende, por exemplo, aqui dentro do Brasil também, que o governo faz, e hoje, né, a gente tem
um auxílio emergencial aí de R$150, R$300, não resolve o problema de um pai de família que tem aluguel, água, luz, gás, mantimentos, precisa levar sustento para dentro de casa. Então essa situação realmente é muito crítica e a gente tem que tentar evitar ao máximo essas medidas restritivas que obrigam, né, o fechamento do estabelecimento comercial. Perfeito. O nome do ouvinte que mandou agora é o Paulo Váceres. Ô Paulo, muito obrigado pela sua participação, tá bom? Outra participação, o ouvinte perguntou por que na nossa região não foi montado hospital de campanha. Bom, essa é uma pergunta, né, antiga. Na verdade, no início da pandemia, a Unifei disponibilizou, fez o projeto, nós fomos lá, avaliamos, deixamos tudo ok, caso a gente precisasse. Porém, o nosso hospital de clínicas, por ter uma estrutura muito boa, ele pôde absorver esse aumento da demanda, criando novos leitos, aumentando a sua estrutura, fazendo passarelas para poder ter uma comunicação melhor entre os setores e isolar melhor o setor de tratamento da Covid. Ao mesmo tempo, a Santa Casa de Misericórdia também pôde ampliar a sua estrutura. Então, a gente não teve a necessidade de um hospital de campanha. Aliás, eu acho muito interessante, antes até do Christian colocar a fala dele, esse aumento dessa estrutura, essa melhora na estrutura, a gente reza para que essa pandemia passe o mais breve possível. Vai ser um legado que vai ficar também para sempre aí no atendimento da nossa comunidade. E ainda tem uma questão que é muito importante, sabe, Paulo Renato, que eu falo que eu acabei aprendendo isso ao longo desse período todo da pandemia. Só a estrutura nós poderíamos ter montado. Isso é o mais fácil dela. A Unifei cedeu o espaço, nós entraríamos com o mobiliário. Mas o maior problema no enfrentamento à pandemia é o pessoal. É o médico, é a enfermeira, o técnico de enfermagem, toda a estrutura pessoal. E aí nós teríamos dificuldade, não só aqui em Itajubá, mas em qualquer lugar do Brasil, da gente conseguir profissionais para poderem atuar dentro do hospital de campanha. Então esse é o maior agravante na decisão de não termos aqui construído um hospital de campanha, e não só aqui, em todos os outros lugares que também pensaram nessa possibilidade, mas a gente tem uma dificuldade hoje de termos, né, a mão de obra qualificada, especializada para atuar, né, para atender o paciente. Em compensação, tivemos um belo aparelhamento das nossas instituições. Não tenha dúvida. E muito importante, Paulo, naquele pico terrível da segunda onda, que só de lembrar dá arrepios, né? Mas que nós enfrentamos de frente, estivemos dentro dessas UTIs Covid nessa época, e foi aí que a prefeitura conseguiu ampliar com recursos próprios por um tempo, até que o SUS absorvesse esses leitos. Então nós fizemos isso, e em seguida também convidamos a microrregião para participar conosco através dos CISMAS. Então, por alguns dias, esses leitos foram bancados por Itajubá e depois por Itajubá junto com a sua microrregião. E muito importante falar, Itajubá teve e tem e terá assistência para todos que tiverem com a Covid. Os números não mentem. Itajubá talvez seja a única região aqui de Minas que não teve nenhuma perda humana para a Covid por desassistência. Nós tivemos óbitos, estamos tendo ainda num ritmo bem menor, graças a Deus, mas uma vida que se perde é irreparável. Porém, não perdemos por desassistência. O que é isso? É o que aconteceu na Itália naquele início, né, de ter que escolher para quem que você dá o respirador. Tivemos, sim, 140% dos leitos. O que significa? Que o Hospital Santa Casa teve que botar leito, mas a gente tinha o respirador, a gente tinha o monitor, a gente tinha a cama em bom estado, e a equipe, nós não tínhamos tanto, mas ela se desdobrou, né? Mostrou o heroísmo do profissional de saúde nesse momento, e conseguimos, não perdemos ninguém que morreu porque não conseguiu ser acolhido, ser recebido pelos nossos hospitais. Infelizmente, a nossa região, cidades grandes, próspera, não podem dizer a mesma coisa, que tiveram esse problema com essa desassistência. Perfeito. Quero colocar também a participação dos nossos amigos aí, internautas e ouvintes, pelo nosso WhatsApp, 999-9169.
A gente já está entrando na reta final do programa, não vai dar para responder a todo mundo, mas eu agradeço a participação de todos. Os comentários vão ficar lá na nossa página, também no Facebook. Um abraço aí para o Sardinha, o Antônio Sardinha. Ele atenta para o seguinte: Praça Teodomiro Santiago, Getúlio Vargas, dezenas de jovens sem máscara durante a noite e a madrugada. É preciso ter cuidado, é preciso ter fiscalização. Sardinha, obrigado pela participação. A fala dele é muito boa, e nós já fizemos uma ação lá nesse sábado que passou, e aí eu quero exaltar aqui o trabalho do secretário Massoud, juntamente com a Guarda Municipal e também a Polícia Militar, que vai começar, né, a realizar de maneira mais ostensiva esse policiamento, essa fiscalização nesses locais que o Sardinha colocou aí, porque realmente a gente tem recebido muitas reclamações. E aí a gente conta muito com o apoio da Polícia Militar, que é quem garante a nossa segurança. Então o pessoal vai começar aí, né? Já fizeram, né, a partir desse final de semana, e vão estar aí mais vezes realizando esse policiamento, essa fiscalização, que infelizmente é uma falta de respeito realmente com os moradores e com as pessoas que frequentam, né, as praças. Obrigado, ouvintes aí, participações infinitas aqui no nosso WhatsApp. Um ouvinte pergunta se o parque, depois dessa medida ser publicada, ele vai poder voltar com as suas atividades? É o que a gente está falando, né, Paulo Renato? Nós estamos aguardando para saber exatamente o que está dentro dessas medidas que o comitê está fazendo. Mas dentro do que eles já divulgaram, nós acreditamos que os parques, né, os públicos, os clubes, praças, áreas de lazer poderão ser retomadas e a gente vai poder viver, fazer a utilização delas. Ô Paulo, é muito importante nessa fala do Christian como que a gente tenta, né, e estamos conseguindo fazer as coisas com seriedade. Em relação a parques, não estava escrito, né, nesse desdobramento, mas nós tentamos nos colocar no lugar do outro também. Então, entendemos que os nossos parques, por exemplo, do Reborjão e da cidade, atuam como clubes, a céu aberto, mas clube. Então, procuramos fazer a mesma restrição que os clubes estavam sendo impostas questão de coerência, né? Questão de coerência. Procuramos a todo momento ser o mais coerente possível. Agora, o Parque da Cidade, além disso, ele tem uma parte pública e uma parte de parceria público-privada. E aí tem a parte comercial. Como a parte comercial, lanchonetes, sorveterias, bares, restaurantes, choperias, o que a gente fez? Aplicou-se, então, a lei até às 19 horas. Então, essa parte ficou aberta. Mas, inclusive, até a pista de caminhada, o parquinho, as quadras, elas foram interditadas para ficar igual está acontecendo nos clubes. Considero isso uma ação de muito bom senso, e o próprio Minas Consciente também deveria pensar nisso aí. Voltando ao começo da nossa entrevista, como o clube tem um restaurante que trabalha lá dentro, então é muito difícil você simplesmente fechar um clube e tá punindo aquele restaurante, sendo que os outros restaurantes da cidade podem continuar abertos aí até um certo horário e aquele restaurante especificamente não pode. Então, que sirva de aprendizado para futuras medidas, né? Eu ia deixar para o finalzinho, a gente já está no finalzinho, que tem muitas perguntas chegando, mas achei muito interessante também essa pergunta do Eugênio. Ele diz o seguinte: aliás, obrigado, Eugênio, pela participação. Em relação à vacinação, pessoas sem comorbidades aí na faixa etária de 55 a 59 anos. Ele diz que está demorando muito aqui em Itajubá. Outras cidades já iniciaram a vacinação nessa faixa etária. Como é que está o andamento da vacinação? Qual que é a projeção exatamente para essas pessoas na faixa de 59 anos para baixo? Ótimo, muito boa a sua colocação, Eugênio, mas eu começo falando o seguinte: não está demorando não, tá? Itajubá, inclusive o percentual nosso de pessoas vacinadas é maior do que a média do Brasil e um pouquinho maior que a média de Minas Gerais, que está muito bem nesse cenário. Porém, o seguinte, essas pessoas de 59 anos para baixo, até 18, que não têm comorbidade, você pode olhar que elas não estão nesse plano de prioridade do governo. O que aconteceu agora há 2 semanas, que o Ministério da Saúde, ele abriu uma exceção, falou, olha, os estados e os municípios que tiverem sobra da vacina de comorbidade, que parece que o Ministério ele estimou para cima, superestimou o grupo de comorbidades, então essas pessoas podem começar a vacinar, né, esses estados e municípios podem começar a vacinar
as pessoas de 59 anos para baixo. Mas existe uma normativa. Aqui em Minas, a gente tem que passar isso, provar que nós vamos ter, e Itajubá vai ter essa sobra das comorbidades, porque tecnicamente nós já terminamos comorbidades. Agora é um ou outro que chega, que vai colocar lá no site, e nós vamos vacinando essas pessoas pontualmente, vamos mandando eles para os postos de saúde, né, através do nosso QR Code, e aí ele vai lá e faz a sua vacinação. Porém, a gente precisa da autorização da CIB, e não são muitas cidades. De Minas Gerais, que a gente sabe que está vacinando abaixo de 59 anos, é Belo Horizonte. Ele já obteve. É uma cidade, a sede é ali. Então, ela já conseguiu essa autorização. Itajubá deve conseguir até o início da semana que vem, e aí nós vamos começar a chamar os que estão cadastrados por idade e por ordem de cadastro e de aprovação. Então, certo, vamos chamar os de 59 anos, aí temos mais vacinas, vamos chamar mais tantos, por exemplo. Temos mais 1.000 vacinas, vamos chamar 58 anos, 1.000 pessoas. Se tivermos 1.500, esses 500 vão aguardar. Assim que a gente tiver mais vacinas sobrando, a gente passa. Agora tem uma novidade. O Estado de Minas está querendo adotar uma coisa muito interessante, em primeira mão, mas não é definitivo, tá? Isso a gente foi até consultado no COSEMES. Eles estão querendo, assim que terminar o grupo dos profissionais de educação, que Itajubá está a todo vapor, estamos vacinando hoje já o ensino fundamental, e assim que terminar, Minas Gerais está querendo fazer o seguinte: toda vacina que receber, 70% nós vamos vacinar o grupo de 59 para baixo sem comorbidade, e 30% avança nos grupos prioritários. Então é uma ideia muito boa. Tomara que o governador Zema e que o doutor Fábio Baquerete consigam implementar isso no nosso estado. E nós vamos cumprir, como a gente sempre cumpre. Certo. Com relação ao cadastro dessas pessoas, mesmo as pessoas que não têm comorbidade, tem que fazer o cadastro aí para tomar, no caso, a primeira dose. Exatamente. Quem já tomou a primeira dose não precisa do cadastro, né? Não, o cadastro vale para sempre. Na verdade, esse cadastro é uma grande iniciativa da prefeitura. Pessoas que já tomaram a primeira dose da vacina, elas têm o direito, vão lá e vão tomar. Já está marcado na carteirinha. Ela vai ser avisada. O que acontece? Tomou a primeira. Quem tomou a primeira antes do lançamento do cadastro. Lançamento do cadastro. Aí não. Ele é avisado. Aí que entra os meios oficiais da prefeitura, a gente está avisando. Por exemplo, o pessoal de 30 anos ou mais, profissionais de saúde. Eles foram vacinar semana passada no drive-thru. Aí eles não estavam cadastrados nesse sistema. A prefeitura divulga que vão ser vacinados. É avisado amplamente pelas redes sociais. Isso de maneira geral. E aí ele vai em tal lugar na hora marcada. Porque tem um ouvinte que tem dúvida. Fala, eu tomei a primeira dose da AstraZeneca e eu vou precisar fazer um cadastro para tomar a segunda? Não, já tomou a primeira dose, já está na carteirinha o dia da volta lá. Dela, assim como a população idosa acima de 75 anos não precisa se preocupar, está sendo vacinado. Agora, quem tem mais de 75 anos que tomou a AstraZeneca, essa semana que vem, o nosso pessoal está indo na casa e fazendo a vacina, porque tem que ter um intervalo de 3 meses. Perfeito. Eu quero agradecer a todas as pessoas que participaram conosco aqui. Eu tentei generalizar as perguntas, que são muitas perguntas semelhantes, muitas aí cobrando uma fiscalização realmente mais forte em cima daquelas pessoas que não estão respeitando o distanciamento, uso de máscaras, horários, festas, aglomerações. Tudo isso eles já falaram, né? O Christian citou aqui. Essa fiscalização, sabe, Renato, é muito importante. A gente sabe que acontece, que tem gente que está tentando burlar a lei, tem gente que não respeita e, infelizmente, às vezes acaba o todo pagando por causa daquele espertinho que quer se beneficiar para funcionar o seu estabelecimento. O pessoal da fiscalização, da vigilância sanitária, da Guarda Municipal, da Polícia Militar, tem atuado de maneira incansável. A gente fala assim que o pessoal está até extenuado de tanto que eles têm trabalhado. Mas é humanamente impossível cobrir a cidade toda. Por isso que a gente fala para as pessoas se atentarem a isso, porque aquele cara só infringe a lei, né? Ele só permite aglomeração se aquela pessoa for para lá aglomerar também. Então, olha para você ver como é que tem duas coisas erradas aí. O cara que está fazendo isso no estabelecimento dele é aquela pessoa que está indo lá.
Então, por isso que é muito importante que cada cidadão faça a sua parte, que a gente tenha essa consciência, que a gente pense no outro, para que a gente possa superar essa pandemia. Eu vou colocar uma última pergunta aqui. O ouvinte está desesperado. E bom dia a todos. Gostaria de saber qual seria o prazo máximo para sabermos se poderemos reabrir aí. Como a gente colocou no começo do programa, talvez você não tenha acompanhado. Nós estamos esperando aí... A qualquer momento, o comitê, né, é o Maicon, ele é barbeiro, que mandou a mensagem. Isso. Tá bom, Maicon? Estou checando aqui nesse momento. Nós estamos olhando o tempo todo se o pessoal está entrando em contato conosco, porque eles estão reunidos em Belo Horizonte, né? O comitê estadual, que é quem rege as normas do Minas Consciente, e eles já falaram que a qualquer momento, logo que eles finalizarem a reunião, eles vão nos comunicar para que a gente torne público, então, essa informação e que a gente saiba, né, quais são realmente essas alterações e que dia, se é hoje, se é já a partir de agora, se é a partir de amanhã ou de quanto vai ser. Então, o pessoal pode aguardar dentro dos veículos oficiais de comunicação, nas páginas da Prefeitura e aqui dentro da Rádio Futura. Eu vou pedir mais uma vez Claro, a Rádio Futura vai dar em primeira mão aí, juntamente com os caminhos, os veículos oficiais da Prefeitura, essa informação, Paulo Renato. Então você que está nos acompanhando pode continuar seguindo aqui a Futura FM. Eu vou estar no ar daqui a pouquinho aí com o programa musical Rádio Retrô até às 15h. Se tiver essa informação, a gente vai estar passando. E mesmo que aconteça fora desse horário, eu venho aqui e trago essa informação pessoalmente para vocês. Eu quero agradecer demais aí a atenção do nosso prefeito Christian Gonçalves, do vice Nilo Baracho, secretário de Saúde, por ter disponibilizado esse tempo que, eu tenho certeza, foi muito importante para o esclarecimento das dúvidas da nossa população, minha e de todos os outros aí, é claro. Sabemos que o trabalho tem sido muito intenso, o tempo seus anda escasso, porque demanda muita dedicação. Sim. Mas eu fico muito feliz porque vocês puderam participar comigo aqui do Sala VIP. Quero deixar o meu programa também sempre aberto aí para o Executivo, vocês, secretários, que utilizem desse espaço para a gente estar sempre criando até um canal de comunicação com os nossos ouvintes, onde eles possam, estou com dúvida, deixa eu acessar lá um programa também, além dos canais que a Prefeitura já tem e tem feito de uma maneira muito eficiente essa comunicação, que utilizem também esse espaço aqui para que os ouvintes nossos aí tenham essa informação de uma maneira bastante fácil. Muito obrigado, Christian, muito obrigado, Nilo. Foi realmente um prazer recebê-los no Sala VIP. Deixo os microfones aí abertos para suas considerações finais. Bom, o prefeito me deu a honra aqui de estar iniciando os agradecimentos, né, a finalização. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui, é muito prazeroso, né, nessa discussão e nesse contato direto com a população e deixar muito claro para a nossa população, né, como sempre nosso prefeito Christian frisa, devemos sempre seguir as informações oficiais, as informações da nossa prefeitura, que tem uma rede social importante, o nosso site, também o site da Secretaria Estadual de Saúde, né, do Governo do Estado, e o site e Facebook também do Ministério da Saúde. Essas são fontes oficiais em relação à saúde e a essa situação que nós estamos vivendo da pandemia. E deixar muito claro para a população que nós todos temos que fazer a nossa parte, né? Ninguém está eximido disso. É fácil apontar o dedo, mas a gente tem que apontar o dedo também um pouco para a gente, para ver o que a gente pode melhorar a nossa vida. Com isso, a gente, tomando essas medidas que tem que ser tomadas, ser um pouco mais crítico com a gente e com quem a gente ama, a gente melhora ao nosso redor e se todos fizermos isso, melhora também a nossa cidade e a nossa região. E que todos tenham certeza que tem aqui um prefeito e um vice-prefeito e secretário de saúde trabalhando o tempo todo para combater essa pandemia e trazer o desenvolvimento para Itajubá. Um grande abraço a todos e fiquem todos com Deus. Obrigado, Nilo. Christian, muito obrigado. Eu faço minhas as palavras do Dr. Nilo, né? Finalizou muito bem. Eu agradeço demais, Paulo Renato, a você, ao meu parceiro, amigo e irmão, Dr. Nilo, o Duarte, que comandou o programa. Em especial a todos vocês que nos acompanharam, né? Recebendo as informações aí de maneira muito clara, e é muito importante o quanto tem importância as mídias, né, principalmente através da imprensa, no caso aqui a Rádio Futura, em transmitir a informação do jeito que ela acontece. Então podem aguardar
que logo mais a Rádio Futura vai dar em primeira mão também aí, transmitindo junto com a Prefeitura as notícias da reunião do Comitê de Enfrentamento lá em Belo Horizonte. Então, mais uma vez, muito obrigado, Paulo Renato, parabéns pelo programa Sala VIP. Para nós aqui um prazer e uma honra participar com vocês aqui sempre. Muito obrigado a todos vocês ouvintes, um forte abraço, fiquem com Deus e um ótimo dia. Sala VIP vai ficando por aqui, volta na semana que vem, na quinta-feira, a partir de 11 da manhã, sempre com informações importantes para a nossa comunidade. Eu quero agradecer muito a participação dos nossos ouvintes, vocês que nos acompanharam também pelo Facebook. Lembrando que esse programa fica na nossa página, né, Eduardo? Se alguém ligou o programa mais tarde, no meio, quer assistir inteirinho, como é que faz para acessar, Eduardo? Pode acessar pelo YouTube, na página do Face da Futura. Daqui a pouquinho a gente sobe para o YouTube e já estará disponível. Perfeito. Então você pode acompanhar na íntegra esse programa aí a qualquer momento, tá bom? Eu volto daqui a pouquinho, perto de 1h, tem que dar um pulinho em casa para almoçar ainda, talvez eu atrase um pouco, mas até as 3h a gente vai estar aqui ao vivo com vocês, e assim que tivermos a informação sobre o momento em que a flexibilização vai acontecer, a gente vai estar divulgando para você aqui na Futura FM e também nos canais da Prefeitura. Mais uma vez, obrigado ao prefeito, ao vice-prefeito, e tenham todos aí um ótimo almoço. Já já a gente está de volta.